A palavra de Deus. E abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 1. Se você tiver na tua mão papel e caneta, pegue, tome nota. Tem palavras que você vai ouvir apenas uma vez. E se você anotar, você nunca esquecerá essas palavras. Então, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 1. Todos acharam? E diz assim, olha, a palavra de Deus. 6 dias depois, tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Verso de número 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Você crê que isso aconteceu? Que essa palavra é a palavra de Deus? Eu tenho uma palavra do coração de Deus para você nessa manhã. Você crê nisso? Então coloque a mão na altura do teu coração e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, meu Pai, depois de louvar o Senhor na tua casa. O teu povo veio porque o teu povo, meu Pai, tem vontade de viver experiências como Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Hoje essa igreja, meu Pai, ela vai ser envolvida com a tua glória. Então fale ao coração da amada igreja. Meu Pai, arranca o eu, arranca o ego, a soberba, o perigo de heresia. O teu povo veio beber da água da fonte. Nós não podemos beber a água barrenta dessa fonte, meu Pai, porque essa fonte é de água viva. Então, em nome de Jesus, com voz de arcanjo, fala com a igreja, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, que essa semente, ela germine e cresça no coração dessa pessoa, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, e por gentileza, podei-vos tomar o vosso assento. Jesus, nesse momento, ele está testificando que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, que ele veio mesmo para salvar o mundo. E amado, Jesus nesse momento, depois que ele estava em Cesareia de Filipos, ele que teve uma reunião solene com seus discípulos, Jesus que vai falar que iria morrer lá em Jerusalém, a palavra do Senhor vai dizer que 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e levou esses discípulos para esse monte chamado hoje Monte da Transfiguração. E amados, uma coisa que você precisa perceber comigo, é que os apóstolos, eles não estavam preocupados em relatar a história, os acontecimentos. Eles queriam apenas viver cada momento das experiências diante de Jesus. Às vezes as pessoas, elas ficam preocupadas demais com isso, com aquilo. Os discípulos não.
Eles estavam preocupados em viver o sobrenatural diante de Jesus. A tua preocupação maior tem que ser essa. É de estar na presença de Deus e viver o sobrenatural diante dos olhos de Jesus. Eu quero isso. Eu não sei você, mas essa era a expectativa dos discípulos. E amados, não obstante disso, João, ele vai relatar muita coisa a respeito de várias experiências que ele teve com o Senhor Jesus. Mas o próprio apóstolo Pedro também vai relatar as suas experiências. Olha só o que vai dizer aqui, na segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo de número 1, versículo de número 16. Acompanhe comigo na tua Bíblia. Sempre que você vier à casa do Senhor, traga a palavra de Deus, porque o Senhor vai falar com você através dessa palavra. Olha só o que vai dizer no versículo de número 16. Olha, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 16. Olha, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha só o que Pedro está dizendo. Não é fábulas, não é algo da nossa mente, do nosso subconsciente. Nós vimos a majestade do Senhor. Nós tivemos com Ele, nós vivemos experiências com o Senhor. Ou seja, não é fábulas, não é algo da nossa cabeça, da nossa natureza humana. Nós estivemos diante de Jesus e vimos Ele fazer milagres maravilhosos. Nós estivemos com Ele. E amados, olha só, verso 17. Porquanto Ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem eu tenho me alegrado. Então Pedro, ele está relatando a experiência que ele teve com Jesus. Olha, verso 18. E ouvindo esta voz, dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Olha, não é fábulas, não é coisa da nossa cabeça, não é invenção. Nós estávamos com ele no Monte Santo. E amados, eu quero perguntar para vocês, será que esse monte, segundo as palavras de Pedro, é santo talvez por causa das árvores, das gramas bonitas que tinham ali nas campinas? Será que esse monte era bonito por causa das flores? Esse monte é chamado de Monte Santo, porque Jesus estava ali, e Ele é santo, Ele é poderoso, Ele estava no monte. Eu digo uma coisa para você, está aqui essa igreja linda, maravilhosa, as paredes estão pintadas, a cerâmica foi colocada, o forro foi colocado com todo amor, para o teu conforto. Mas meu irmão, se Jesus não estiver aqui, é só um templo de paredes, é um imóvel, dá para alugar para qualquer coisa. Mas amados, se Jesus estiver aqui, como Ele está aqui agora, como Ele está aqui hoje, esse templo se torna santo, porque Jesus Cristo é santo. Jesus Cristo é santo. Evangelista, eu também sou santo. Uma pessoa só consegue ser santa se Jesus a santificar, se Jesus estiver dentro dela. Às vezes a pessoa fala: não, eu sou santo, porque a palavra diz. Não, você só consegue ser santo se Jesus estiver dentro de você. É Ele que faz o monte ficar santo na tua subida, é Ele que faz a tua casa ser abençoada, porque Ele vai estar ali dentro. É Ele que faz a tua vida ser diferente, porque Ele é santo e Ele é o santo de Deus. Então, amados, nós temos que compreender essas coisas. E muitas pessoas, há muito tempo, estudiosos, diziam que esse monte era o Monte Hermon. Alguns diziam que era o Monte Tabor. Mas, amados, independente de qual monte seja,
Deus não está preocupado em falar qual monte é. Ele está preocupado em mostrar que o Filho dele estava ali, no seu resplendor de glória. E amados, isso que nós temos que perceber. E eu quero que você volte comigo lá em Mateus 17. Volta comigo lá na palavra do Senhor, onde nós começamos a leitura. E vamos nos deleitar nessa palavra. Olha só o que vai dizer aqui em Mateus capítulo de número 17, versículo de número 1. Olha só. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Mateus, ele teve relato da história, mas ele também não ficou preocupado em dizer qual monte era. Olha, verso 2: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Está aqui duas coisas que o ser humano necessita: a luz. Quem anda na escuridão quer de qualquer forma enxergar a luz. Ou quando acaba a luz lá na sua casa, depois de uma chuva intensa, você consegue fazer alguma coisa. A vela não está ali, o celular descarregou, não tem nenhum ponto de luz. O que você vai fazer? Eu vou deitar e vou dormir, evangelista. Não tem nada para fazer, porque sem a luz não dá para fazer nada. Sem Jesus também não dá para fazer nada. Nós vemos que as pessoas que têm insônia na madrugada, que vivem uma vida difícil, que vem vulto ali dentro de casa, esse tipo de pessoa deseja ver o sol se levantar. Porque quando o sol se levanta de manhã, por mais aflita que a pessoa esteve à noite, de manhã a misericórdia do Senhor se renova, o sol da justiça se ergue e a paz brota no coração da pessoa. Quantas pessoas ficam desesperadas à noite, mas amados, é com um novo dia que vem a esperança de quem está aflito na madrugada. Você não vê? Lá em Atos 27, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo foi acusado de ser servo de Deus, de pregar a palavra do Senhor. Ele que foi preso lá em Jerusalém, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava em uma grande embarcação. E amados, eles viveram momentos difíceis naquele mar, ali indo para Roma, porque Paulo pediu para ir até Roma ser julgado. E a palavra do Senhor vai dizer que eles enfrentaram todo tipo de ataque do tempo. A palavra do Senhor vai dizer que vai soprar um vento chamado Eulaquilão e vai sacudir a embarcação. É assim que acontece, não é verdade? No meio do caminho sempre tem problemas. Ô evangelista, eu estou aqui hoje, mas no meio dessa caminhada eu me decepcionei muito. Imagina Paulo preso, muita adversidade. E a palavra do Senhor vai dizer em Atos capítulo 27, depois você vê o verso de número 29. A palavra do Senhor vai dizer que depois de muita aflição, depois que eles ficaram à deriva, aqueles homens que estavam na noite, eles desejavam ver o dia. Hoje eu tenho certeza que nessa manhã, por mais difícil e caótica que tenha sido a tua noite, ou as tuas noites, agora Jesus Cristo está aqui para iluminar a tua vida, para iluminar o teu caminho. Você crê nisso? Aqueles homens ficaram desesperados. E amados, quem está assim, deseja e depende da luz. Nós dependemos dessas coisas para viver. E amados, da mesma forma que Pedro vai relatar as suas experiências com o Senhor, João também, ele vai relatar algo semelhante aqui em Apocalipse. Abra comigo. João, que vai ser arrebatado no dia do Senhor, em um domingo, ele que foi colocado ali na ilha de Pátimos, por causa de grande perseguição que se levantou contra a igreja do Senhor naquela época. Olha só o que vai dizer aqui, em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 13, olha só. E no meio
dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, ou seja, o sol do meio-dia. Verso 17, e eu quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Talvez as pessoas pensaram que João estava recluso. Talvez as pessoas pensaram que João estava abandonado ali. Mas no dia do Senhor, ele estava vendo o Filho de Deus, ele estava tendo visão e vivendo experiências com o Senhor. E amados, perceba que da mesma forma que Jesus se transfigurou, agora ele aparece nessa visão para João, com os cabelos brancos como a lã branca, com os olhos como chama de fogo, um cinto de ouro no peito. Jesus aparece com a vestimenta comprida, com os pés parecendo que tinha um latão reluzente, refinado na fornalha. É ele, o mesmo Jesus que estava no monte da transfiguração, agora ali diante dos olhos de João. Diante dos olhos de João, o mesmo Jesus, ele é o primeiro, ele é o último. É ele que muda a vida do ser humano. É ele que transforma a vida de uma pessoa. E amados, o que nós mais temos que desejar é ver Jesus da sua verdadeira forma. Amados, não é só dessa forma não, se transfigurando não, é da forma real. Jesus, ele é o próprio amor, ele é filho de Deus, ele quer mudar a sua história, ele se preocupa com você. E amados, olha só o que vai dizer no verso de número 18, olha. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou, para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. As coisas agora são diferentes, porque eu até fui morto, mas no terceiro dia eu ressuscitei. Eu tenho a resposta que o mundo precisa. O mundo teme a morte, as pessoas temem a morte, mas eu sou a própria vida, João. Então Jesus, ele também tem uma experiência pessoal com João ali na ilha de Patmos, no dia do Senhor. E amados, nós precisamos entender muito bem essa palavra, porque Jesus não vai estar sozinho no monte da transfiguração. Vai aparecer 2 pessoas, olha. Volta comigo em Mateus 17. Volta comigo lá. Em Mateus 17. Capítulo de número 17, verso 3. Todos acharam? Olha só o que diz a palavra do Senhor. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha, então Jesus, ele está ali. E apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. E amados, Pedro, Tiago e João, eles estão tendo uma experiência com o Senhor, com o próprio Deus, porque Jesus é 100% homem, mas também 100% Deus. Se você ouvir outra coisa, as pessoas estão tentando te enganar. Não tire a glória do Senhor. Amados, a palavra do Senhor vai dizer que da mesma forma que esses homens estão tendo experiência naquele monte, um dia Moisés também, ele vai ter uma experiência com o Senhor lá no Monte Sinai. A palavra do Senhor vai dizer, em Êxodo 24, verso 15, que Moisés, ele no 7º dia vai ser chamado pelo Senhor lá no Monte Sinai. E ele vai entrar na nuvem de poder, ele vai subir no monte de Deus, e a palavra do Senhor vai dizer que ele vai ter experiências com o Senhor também no Monte Sinai.
Ele vai descer com a lei dali. Então, amados, nós vemos que se nós buscarmos o Senhor, Ele se revela, Ele se manifesta, Ele se faz presente. Nós vemos que Elias, também lá no Monte Carmelo, um dia ele vai se apresentar, porque segundo a palavra do profeta, nem orvalho iria cair do céu. Então no dia proposto, Elias aparece lá em Israel. Ele que era o profeta do norte, que profetizava para o reino do norte. A palavra do Senhor vai dizer que Elias chegou ali. E a palavra do Senhor vai dizer que havia 450 profetas de Baal. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus respondeu com fogo e consumiu o holocausto. Olha só, então nós vemos Moisés recebendo a lei lá no Sinai. E nós vemos Elias profetizando lá no Carmelo. Amados, nós vemos também algo sobrenatural. Porque um dia Deus ele vai virar para Moisés e vai dizer: ô Moisés, faz o seguinte, sobe com Arão lá para o monte, e faz o seguinte, tira as vestes de Arão, e veste Eleazar seu filho. Esse relato está em Números capítulo 20, e amados, a palavra do Senhor vai dizer, que quando Arão tira as vestimentas, e coloca sobre Eleazar, ele vai ficar ali naquele monte, porque ele vai morrer ali. Ele só vai subir, ele não vai descer de volta. Hoje quem aqui deseja subir para o monte do Senhor? Ô evangelista, eu quero a Canaã celestial. Eu também só estou de passagem, eu quero subir também. Mas amados, algo que foge da nossa compreensão também está na palavra. Porque um dia Deus também vai falar com Moisés: ô Moisés, sobe 120 anos. O cara estava velhinho já, tinha peregrinado com o povo. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai subir lá no Monte Nebo, nas campinas ali de Moabe, e ele vai olhar para a terra prometida. E a palavra do Senhor vai dizer que ali Moisés vai morrer. Amados, mas o mistério é que agora esse homem está lá no Monte da Transfiguração. O mistério é tão grande que lá em Judas, verso 9, porque é só um capítulo, a palavra do Senhor vai dizer que o arcanjo Miguel contendia com Satanás, com o diabo, pelo corpo de Moisés. Olha só o mistério. Olha, o arcanjo Miguel não ousou amaldiçoar, a repreender Satanás, mas ele disse: que Deus te repreenda, Satanás. É mistério. E hoje nós vemos pessoas, teólogos, se unindo em debate, querendo explicar as maravilhas de Deus. Meu irmão, tem coisa que você nunca vai saber aqui, tem coisa que você vai descobrir é lá, diante dele. Ele mesmo vai te falar, ele mesmo vai te contar, ele mesmo vai te revelar. Não é aqui, não se explica Deus, se explica você. Você era a pior pessoa no passado. Ninguém acreditava na tua mudança. Um dia a tua enfermidade, amados, na boca do médico não tinha solução. O médico virou para você e falou: olha, você não tem chance de vida. O teu filho não tem também. O teu filho está nas drogas. O teu marido é um alcoólatra. Não tem mudança, é impossível. Mas Deus operou o mistério e hoje a tua vida está mudando. Ou seja, é mistério de Deus. Não se explica Deus, se vive as promessas do Senhor. Nós vemos que um dia Elias, ele vai dizer para Eliseu: ô Eliseu, se você me ver sendo tomado de ti, você receberá aquilo que você está pedindo, porção dobrada do meu espírito. Mas tem que me ver subir, Eliseu. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor toma o profeta Elias de perto de Eliseu. Eliseu vê Elias subindo naquele redemoinho, sendo tomado dele. E a palavra do Senhor vai dizer que algumas pessoas chegaram até Eliseu: ô Eliseu, vamos procurar Elias, porque talvez da-se-ia que ele caiu em algum monte, em algum lugar, vamos procurar. E Eliseu disse: não procurem ele. Mas eles insistiram tanto que eles procuraram Elias como procuraram Moisés, e eles também não acharam Elias. Eles não acharam também, da mesma forma que o povo procurou Moisés e também não achou. Amados, e agora
Eu quero dizer para vocês, esses homens, eles têm uma representação na palavra de Deus. Elias, ele representa os profetas, e Moisés representa a lei dada no Sinai, dada pelo Senhor. E amados, eu quero te provar isso. Abra aqui em Malaquias, no último livro da Bíblia. Olha só o que vai dizer aqui em Malaquias, capítulo 4, verso 4 também. Olha só o que vai dizer em Malaquias, capítulo 4, versículo de número 4. Acompanhe comigo. Olha: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Mas espera aí, por que Malaquias não fala? Eis que eu vos envio o meu servo Elias. Mas olha, frisa na palavra: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas evangelista é um mistério. Moisés morreu ou não morreu? Elias foi levado mesmo? Meu irmão, uma coisa eu sei, que esses homens estão ali diante do Filho de Deus. Não sei se Moisés passou pela morte ou se não passou. Eu não tenho coragem de falar aquilo que a Bíblia não fala. Mas agora Moisés está sendo honrado lá no Monte da Transfiguração, porque o povo fez tanta raiva nele, que ele não entrou na terra da promessa. Ele só olhou, mas agora ele está diante de Jesus lá na terra da promessa. Deus, ele honra. Às vezes você está aqui se esforçando e pensa que Deus não vai te honrar. Pensa que Deus vai virar as costas para você. Meu irmão, Deus está honrando Moisés, e Moisés não é melhor do que você. Todos nós para Deus somos iguais. Ele não faz acepção de pessoa. E amados, uma coisa que é notável, que assim como no último livro se relatou sobre esses homens, no primeiro livro do Novo Testamento também vai se relatar que esses homens estão ali, mas não diante da lei. Esses homens não estão diante dos profetas, mas esses homens estão diante da graça de Deus. Eles estão diante de Jesus Cristo, a graça de Deus. Olha, eles estão diante de Jesus. O evangelista, então Jesus, ele veio abolir a lei? Ele veio acabar com a lei? Não. Jesus, ele veio aperfeiçoar a lei, porque a lei é perfeita. Nós aprendemos aqui em outro dia que a lei precisa se casar com o marido perfeito. Foi ou não foi que nós aprendemos? E Jesus é o marido perfeito. É por causa dele que você está aqui, porque ele nos santifica. É por causa dele. Amados, aquele que cumpre toda a lei, tropeça em uma vírgula, transgrediu a lei. É impossível, porque a lei é perfeita e você é imperfeito. É pecador mesmo, eu também sou. Não tem nesse negócio não. Nós somos imperfeitos, mas Jesus nos lava com teu sangue. É por isso que nós temos condição de viver. E amados, olha só, volta comigo lá em Mateus, capítulo de número 17, agora no versículo de número 4. Vamos nos aprofundar nessa palavra. É maravilhoso o estudo. Olha só o que vai dizer aqui em Mateus 17, verso de número 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. E quem aqui sente prazer de estar na casa de Deus? Dê glória a Deus. Ah, é maravilhoso. Seu coração está ali parecendo que está cheio de espinho, mas quando você chega na casa de Deus, a paz que excede todo entendimento repousa sobre a tua vida. É maravilhoso. Senhor, bom é estarmos aqui. Parte B do verso: se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então, vamos dividir esse versículo em 2 partes. Você precisa compreender que Pedro, Tiago e João,
eles estão reconhecendo Moisés e Elias. Mas eles ouviram falar na palavra como eu e você. Eles nunca estiveram de frente para aqueles homens. Eles nunca conversaram com aqueles homens. Às vezes, chega uma pessoa visitando na igreja, você tem que perguntar o nome dela. É verdade ou não é? Por quê? Você não sabe o nome dela. Mas, amados, na presença de Jesus, a nossa compreensão, o nosso entendimento vai ser aberto. Você não vai precisar lá no céu andar com crachá de identificação, não. Olha, eu sou Atos, eu sou a irmã Maria, eu sou a irmã Jeane. Além de ganhar um novo nome, você será reconhecido por todos. A palavra do Senhor vai dizer lá, ó, em Mateus 8:11, que Jesus ele vai dar sinal disso. Porque a palavra do Senhor vai dizer que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Como que você vai conhecer Abraão, Isaque e Jacó? Será que Jesus vai ter que ficar apresentando todo mundo para você? Não, o nosso entendimento é aberto, a nossa mente se abre, porque Jesus foi feito sabedoria de Deus. Não é isso que diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 24? Que tanto para os judeus, como também para os gregos, Jesus foi feito poder e sabedoria de Deus. Ah, meu irmão, vai ser maravilhoso. Você não vai ficar preocupado não, poxa, a pessoa não está nem me notando. Todos vamos nos conhecer, porque ali nós seremos uma grande família, a grande família do Senhor, estaremos reunidos com Ele. Amados, é maravilhoso isso que nos irá acontecer. Agora vamos para a parte B. Nós entendemos a primeira parte. Eles reconheceram Moisés e Elias. Olha, parte B. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então, antes de entrar a profundo, nós precisamos entender. Amados, o tabernáculo representa adoração. Deus, ele iria habitar no meio do povo através daquele tabernáculo. A palavra do Senhor vai dizer em Êxodo 25, que o Senhor mandou Moisés recolher ofertas alçadas, ou seja, aquilo que o povo propôs no coração, levar para Moisés para edificação do tabernáculo. Então eu entendo que o tabernáculo era para a adoração. É como a igreja que não é para arrecadar dinheiro, não é para adorar o homem, não é para fazer coisas adversas, é para adorar o Senhor, é para prestarmos culto a Ele. Esse templo é para isso, é para adoração. Da mesma forma, o tabernáculo é para se adorar ao Senhor. Diga para essa pessoa: você tem adorado o Senhor de verdade? Tem mesmo? E Jesus, ele já dava indícios disso para o próprio Pedro. Um dia, Jesus ele vai perguntar para os discípulos: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E os discípulos vão começar a dizer: olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, ou mesmo Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus vai perguntar: e vocês? Quem dizem que eu sou? E hoje eu quero fazer a mesma pergunta. Para você, quem Jesus é? Na tua vida, o que Ele significa? Jesus ele está perguntando, porque as pessoas estão dizendo que Jesus são outras pessoas. E Pedro vai responder: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos te conhecido, o Senhor é o Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer, João ali também depois vai falar algumas coisas, mas Pedro vai responder para o Senhor: Senhor, o Senhor é o Cristo. E Jesus vai responder: verdadeiramente, não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas. Não foi carne nem sangue. Por isso, Simão Bar-Jonas, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus está prometendo igreja, e que a igreja seria dele. Ou seja, a igreja não é nossa. Nós reunimos-nos aqui, a igreja não é composta de paredes,
de um teto bem feito. A igreja é composta de pessoas que querem buscar o nome do Senhor, que querem buscar Jesus. Jesus está dentro de você. Então, amados, Jesus já dava indícios que a igreja era para ser de adoração, tabernáculo, era para adoração. E, amados, Pedro, ele estava querendo fazer um tabernáculo para Moisés e para Elias. E hoje eu quero dizer para você, no meio de tantas pessoas, Deus também te chamou à parte. Deus te trouxe aqui. Quantas pessoas que você vê aí fora, que não tem oportunidade de escutar a palavra, ou não querem? Jesus está se revelando para esses três. Mas tinha, amados, 12 discípulos. Por que Jesus ele vai pegar 3 à parte? Porque só você tem experiências. Porque o Senhor, ele fala diferente com os discípulos e fala por parábola com a multidão. Amados, uma coisa você precisa aprender. Jesus, ele vai andar com muitas pessoas. Ele vai andar no meio de muitas pessoas. O espírita conhece Jesus. O bandista conhece Jesus. O macumbeiro conhece Jesus. O católico conhece Jesus. Mas, amados, quem conhece Jesus de verdade, larga tudo e segue o Filho de Deus. Ama Ele sobre todas as coisas. Vence o mundo, abomina o pecado e caminha com o Senhor. Muitos andam, muitos conhecem, mas quem vive e deseja o Senhor de verdade, vê o Senhor se manifestar da maneira verdadeira, da maneira que Ele é. Amado, você não conta os seus segredos para qualquer pessoa. Vem cá, o fofoqueiro da janela. Já pensou? Você chama aquela vizinha que não tem vida, que não almoça, que fica ali na janela vendo você entrar e sair com as compras. Imagina você chegar e contar a sua vida. Você não conta. Jesus também, ele não sente vontade de se mostrar para as pessoas que não veem ele da maneira que ele é, amados. Ele não vai se revelar para você se você não tiver uma busca constante. Por que ele vai se revelar? Você não paga preço, você não ora, você não jejua, você não acredita, você não confia. Ele também não vai falar das maravilhas do reino de Deus para você. Não vai falar, mas se você tiver com teu coração em chamas, acreditando sempre nessa palavra, meu irmão, você viverá o que muitos não viveram. Você não passará apenas por essa vida, você marcará a sua geração, a tua casa, a tua família. Amém, amados? Então nós temos que entender isso. Amados, muitas são as promessas. E da mesma forma, eu quero te dizer, preste atenção no que eu vou te dizer. Já estou encerrando. Da mesma forma que Jesus é seletivo para escolher quem vai subir com ele lá para o alto monte, Deus também vai ser seletivo para escolher quem estará com ele lá no céu. Tem seleção. Não é o quê? É dinheiro, é roupas, é casa, é carro. Não se compra o céu. Não dá para comprar entrada não, meu irmão. Você compra entrada para qualquer outra coisa. Hoje o homem é conhecido pelo que se tem, é pesado pelo dinheiro que tem na conta. Mas o Senhor não se atenta para isso, porque Ele é dono do ouro e da prata. Não tem desse negócio com Deus. Senhor, eu vou te comprar. Você compra o homem. O homem hoje tem valor. As pessoas têm valor. Mas Deus, Ele não se compra. Você tem que viver uma vida piedosa, buscando o Senhor de verdade. Olha, então, amados, nós precisamos ter cuidado, porque se Jesus está sendo seletivo, Deus também vai ser seletivo para escolher. E como que você está hoje? Ô evangelista, eu estou morto na fé, estou frio, estou morno, Deus está quase me vomitando da boca dele. Então você precisa consertar. Precisa consertar, porque um dia, como diz lá em Tessalonicenses, a palavra do Senhor vai dizer que Deus irá nos chamar com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Ele vai chamar primeiro os mortos, mas depois Ele vai arrebatar os vivos. Eu não sei você, mas eu quero ser levado com o Senhor. Eu quero estar lá, amados. Eu não quero ficar aqui não. Eu quero estar com Ele. Eu quero estar com o meu Senhor. Ele vai chamar. E quando Ele te chamar, será que você vai ficar? Meu irmão, se você ficar, você está mais ou menos enrolado, viu?
vai ficar difícil. Se hoje, com o Espírito Santo, com Deus está difícil, imagina sem a presença de Deus. Você vai pregar na carne, como que você vai falar com o povo? Não tem base. Nós precisamos arrumar a nossa vida. E amados, olha só comigo aqui, o que vai acontecer para encerrarmos a palavra. Olha só, Mateus 17, versículo de número 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Jesus está ali, eles caminharam com Jesus, mas eles estão querendo edificar tabernáculo de adoração para Moisés e para Elias. Uma nuvem luminosa os cobriu, e uma voz disse: esse é meu filho amado, a quem eu tenho me alegrado. Escutem Jesus, não escuta o homem não. Ah não, escuta Kardec, vem aqui o livro do Espiritismo, olha só, escuta isso aqui. Não, escutem o meu filho. Não é para escutar Moisés, não é para escutar Elias, é para escutar o meu filho, porque nele eu tenho me alegrado. Escuta Jesus, meu irmão. Para que essa coisa, às vezes a pessoa fica escutando isso, aquilo. Não, as pessoas vão tentar te perverter, usurpar a tua fé, mas se você escutar Jesus, nada será capaz de te abalar. É Jesus. Escutem o meu filho. Moisés foi um grande homem de Deus, recebeu a lei no Sinai. Elias foi um grande profeta, mas amados, é para escutar Jesus. Porque da mesma forma que não acharam o corpo de Moisés e de Elias, no dia que aquelas mulheres acordaram de madrugada e foram para o sepulcro, Jesus não estava ali, ele tinha ressuscitado. Os anjos vão dizer: por que vocês procuram o vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, meu irmão. Nós precisamos entender isso. Olha, verso de número 7. E aproximando Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Você percebe isso? Percebe que Moisés e Elias não estão mais ali? A nuvem se recolheu e no final quem ficou foi Jesus. Pessoas vão te abandonar. O evangelista: vão mesmo? Vão. Filhos vão te decepcionar. Está profetizando isso? É claro que não. É a vida. A vida do servo de Deus nessa terra é um sofrimento. E o que mais deixa a vida do servo de Deus difícil de se viver é a falta de compreensão disso. E amados, pessoas vão te abandonar. Talvez o teu marido: evangelista, não fale isso comigo não. Alguém vai ter que morrer primeiro. Até que a morte nos separe, não é? Ou eu morro primeiro ou minha esposa morre primeiro, que seja ela primeiro. Estou brincando, eu quero morrer primeiro então. Amém? Mas amados, alguém tem que morrer. Alguém vai te decepcionar. E nesse dia que as pessoas te decepcionarem, quem estará com você será Ele. Não tenham medo, eu estou aqui com vocês. Não tenham medo. Por que vocês estão com medo? Todo mundo pode te abandonar. As pessoas podem te magoar, amados, e vão, porque você também magoa. Para com isso, é hipocrisia. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu não magoo ninguém. Às vezes você falou uma palavra que você nem sabe, que chateou, que magoou e que feriu. Você que não sabe ainda, vai descobrir só depois. É verdade ou não é? Mas amados, da mesma forma que nós chateamos pessoas, pessoas também nos chateiam. Olha só, eles estão atemorizados, porque é a voz de Deus. Ninguém vê a face de Deus e fica vivo, porque Deus é fogo consumidor. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. E eles estão ali atemorizados. Mas quando eles erguem assim o rosto, eles veem Jesus. O Jesus com as roupas simples, usadas. Isso não tirava a glória de Jesus, tá? Mas amados, Jesus está ali. E da mesma forma que Jesus estava ali diante deles, hoje Jesus está aqui
para te mandar levantar, porque os seus problemas serão resolvidos. Está chorando? Está sofrendo? Não se preocupe, todo mundo pode te abandonar. Jesus, ele vai continuar com você se você estiver com ele. Ele vai continuar cuidando da tua casa, da tua família, do teu emprego. Se você está aqui agora abandonado, sofrendo, triste, depressivo, não importa. Ele está aqui até o último momento para te abençoar. Ele está aqui, meu irmão. É por isso que você veio em peso. Está chovendo. Ô evangelista, que vontade de ficar em casa. Aquela coberta quase era uma corrente na cama. Mas eu vim porque eu não poderia deixar de estar com ele, porque ele sempre está comigo. E amados, olha só, para encerrar, verso 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Mas por que será que Jesus, ele não quer que os discípulos venham a contar a visão? Foi uma experiência maravilhosa. Quem aqui hoje teve uma experiência maravilhosa? Levanta a mão. Ó, o Senhor está aqui. Mas amados, Jesus, ele está dizendo: não contem para ninguém, hein? Não fala para ninguém, porque Jesus sabia que a multidão enxergava Jesus como homem do milagre, como filho de Deus Ebu, como o próprio Deus Ebu. O povo acreditava que Jesus era um coitado, que Jesus era um carpinteiro, filho do José. Eles não acreditavam. Jesus poderia fazer quantos milagres fosse necessário, eles não acreditavam. Os discípulos sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas o que Jesus queria ver de todos é que eles o reconhecessem e o vissem da forma que o Pai o vê. E amados, uma coisa eu digo para você, para encerrar, é que Jesus se decepciona com pessoa interesseira, com pessoa oportunista, que procura ele pelos milagres, pelo poder das suas mãos. Não, ele quer te abençoar, ele quer mudar a tua vida, mas ele quer que você o enxergue como o Pai enxerga. Evangelista, então me fala, como o Pai vê o seu filho. Deus, ele vê no seu filho um Salvador. Deus, quando olha para Jesus, vê que ele é o Salvador do mundo, que ele deu a vida por cada um de nós. É assim que Deus vê. Você precisa ver Jesus dessa maneira. Ah não, Jesus é isso aqui. Não, Jesus é meu Salvador. Só ele. Não tem mais ninguém. Eu amo apenas ele. Não diz isso lá na palavra? Vamos encerrar aqui em Apocalipse. Novamente. Capítulo 1. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Verso 18. Olha só o que vai dizer a palavra. Olha. Todos acharam? Depois disso tudo, olha. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todos sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ó, então você percebe que agora Jesus, ele está ressuscitado. Jesus agora, ele está no resplendor da sua glória. E agora não tem problema. Jesus, ele disse para os seus discípulos: não contem, não fala para eles. Eles não entendem. Eles estão com o entendimento fechado. Mas hoje eu digo para você, para todos que estão aqui, quando você chegar em tua casa, quando você sair pelas portas dessa igreja, anuncie essa palavra, porque agora, aqui nessa palavra, no nosso tempo, você tem convicção e certeza, através da palavra, que esse Jesus ressuscitou, e hoje ele está de pé, ele está com o Senhor nos céus, diante do Pai, e intercede por cada um de nós. Hoje você pode contar. Fala para essa pessoa que está do seu lado: hoje você pode contar. Ó, não contem, vocês não podem contar, mas hoje você pode contar, porque além de ressuscitar em poder e glória, ele mudou a tua vida e escreveu uma nova história para você. Em nome de Jesus, pode contar, anuncia, porque ele é o Salvador do mundo e salvou você também. Se coloque de pé.